Capítulo 12, Fustel fala sobre a diferença entre o cidadão e o estrangeiro. O cidadão é aquele que tem a religião da cidade. Ele pode participar dos cultos e, através dessa participação, ele consegue exercer seus direitos civis e políticos. Já o estrangeiro é aquele que não é protegido pelos deuses da cidade. Ele não pode participar dos cultos e a sua presença em sacrifícios é tida como um sacrilégio. Caso ele entre em um espaço sagrado, pode até ser punido com pena de morte. Ele também fala que o estrangeiro não podia se casar, era ilegal o seu casamento, e que os filhos eram tidos como bastardos. Até mesmo os escravos tinham uma visão social melhor do que os estrangeiros, porque os escravos recebiam uma proteção dos deuses através dos amos, era indireta. Eles cultuavam aos deuses indiretamente porque o seu amo tinha essa proteção divina. Já o estrangeiro, a única forma que ele poderia ter de ter algum prestígio social era caso ele se tornasse cliente de algum cidadão, ou se ele fosse muito rico, ele poderia ser protegido. O capítulo 13 fala do patriotismo e do exílio. A pátria naquela época era o bem, a segurança, o direito, a fé, o Deus de cada um. Porque para eles, Deus não tinha essa ideia de onipresença como nós temos hoje. Os deuses eram aqueles que habitavam a sua terra, a sua propriedade, a sua pátria em si. E caso alguém deixasse a pátria, não teria mais religião, vínculo social, Deus ou vida moral, porque era só na pátria que o homem poderia exercer os seus direitos, os seus deveres, poderia ser homem. Caso alguém fosse exilado, havia uma interdição do culto. A pessoa não podia mais participar das cerimônias religiosas, dos banquetes sagrados, das preces ou de qualquer culto que fosse. E quem auxiliasse uma dessas pessoas, algum exilado no caso, ela seria tida como impura, porque o exilado perdia os seus bens, não tinha mais família, não era mais marido nem pai, as suas terras passavam para os seus descendentes e ele não tinha mais o direito de ser sepultado no túmulo da família, porque quando ele era exilado, tornava-se um estrangeiro, então perdia esse direito. As distinções entre as cidades eram exorbitantes. O que era feito em uma cidade era proibido que se fosse feito em outra. Nada era igual, nem mesmo os deuses cultuados eram os mesmos. Cada cidade tinha, portanto, sua religião, de maneira indestrutível, fazendo com que durante longos séculos não se conhecesse outra forma de vida social. As cidades deveriam ser independentes. Cada uma deveria ter as suas leis, que, por serem baseadas na religião, eram diferentes entre si. As cidades deveriam ser independentes. Cada uma tinha, portanto, sua própria religião. E tendo sua própria religião, cada uma deveria ter as suas próprias leis, pois a lei provinha da religião. Deveriam ser distintos entre elas também as festividades e o calendário. Cada uma deveria ter a sua própria moeda. Os deuses cultuados em uma cidade não poderiam ser cultuados em outra. Com muita luta, os cidadãos conseguiram que fosse liberado o casamento entre pessoas de cidades diferentes. Contudo, só era considerado legítimo se houvesse uma convenção particular entre eles, chamada de jus conum. Cada cidade cuidava com muita cautela de sua autonomia. Era mais fácil que uma cidade se sujeitasse a outra do que unir-se a ela. Portanto, todo vencedor ficava na alternativa de ou entrar na cidade, exterminá-la e ocupar o território, ou mantê-la com sua independência. A religião movia todas as relações das cidades. Quando duas cidades entravam em guerra, também seus deuses guerreavam. O vencedor poderia usar a sua vitória como bem entendesse. Quando o vencedor não exterminava os vencidos, ele tinha o poder de suprimir sua cidade. Destruída a religião da cidade, sumiam-se as famílias, os lares, as leis, o direito civil, em suma, tudo que se apoiava na religião. A partir desse momento, tudo pertencia ao vencedor. Para concluir um tratado de paz, era necessário um ato religioso. Assim como durante a guerra os deuses se misturavam aos combatentes, também deveriam tomar parte nos tratados de paz. Estipulava-se, pois,
que haveria uma aliança entre os deuses, assim como haveria entre os homens das diferentes cidades. Às vezes, para marcar essa aliança, os povos autorizavam os cidadãos de cidades diferentes a assistirem às suas festividades religiosas, por exemplo. Era de costume, depois de uma aliança de paz, representarem os deuses com as mãos dadas, através de estátuas ou de medalhas. Capítulo 16. O romano e ateniense. A religião e os dogmas mudaram a maneira de agir e pensar e até certos hábitos dos gregos e romanos, que por muito tempo não conseguiram a liberdade de pensamento e ação. Haviam mais deuses do que cidadãos. Esses viam Deus em toda parte. Deuses que eram facilmente irritáveis, que esmagavam o homem, sob medo de ter sempre deuses contra si. Não lhe deixavam nenhuma liberdade nos seus atos. A todo momento, consultavam os deuses e queriam saber a vontade deles. Cada uma de suas ações do dia a dia era um rito. Toda sua jornada pertencia à religião. Esse romano que aqui apresentamos não é o homem do povo, miserável e pouco inteligente. Estamos falando de patrícios, nobres e cultos. E, ao contrário de que muitos pensam, a religião não foi inventada para a comodidade dos homens do Estado, como forma de manipulação. Até porque, muitas vezes, essa religião incomodou os próprios patrícios e o Senado. Na Grécia Antiga, era considerado cidadão aquele que participava dos cultos, ia ao templo e participava das cerimônias religiosas. A diferença básica de direitos entre um cidadão e um estrangeiro estava baseada na religião. O cidadão tinha o direito de participar dos cultos da cidade, já o estrangeiro não. O cidadão também podia votar, ao contrário do estrangeiro. As barreiras religiosas para os estrangeiros eram tão fortes que se algum entrasse no espaço sagrado, era punido com a morte. No entanto, o estrangeiro podia ter algum valor perante a lei se tornasse cliente de um cidadão. A partir daí, ele adquiria direitos, como o de votar, por exemplo. Para os gregos, cada uma de suas ações era um rito, e toda sua jornada pertencia à religião. Eles viviam sob muitas superstições, por exemplo, só se podia sair de casa com o pé direito. Cortar o cabelo apenas na lua cheia. Antes de cada refeição, era preciso um rito de agradecimento. Haviam sacrifícios, entre outras superstições. Outro aspecto importante era a onipotência que o Estado exercia sobre o indivíduo. Um exemplo era o fato de uma mulher ao viajar não poder, por lei, levar mais que 3 peças de roupa.